Ah, o Pé na Estrada tá falando aqui, ó. Klabin é uma porcaria. Pronto, falei. O Pé na Estrada colocou esse comentário aqui. Klabin, você estudou um pouco da empresa, sim? Você Sim, conhece, conheço, Léo? Então fala um conheço. pouquinho de Klabin, eu também vou falar um pouco de Klabin. E aí depois a gente vai passando para outra, porque Klabin é um setor de celulose, né? Então ele é um setor de commodity. Commodity é o quê, gente? A commodity. É um material comum, que ou seja, é uma celulose, é o arroz, porque o arroz não importa de quem você comprar, o arroz agulhinha, sempre vai ser o arroz agulhinha. Então a celulose é uma commodity, de comum, né? Produto comum. Então, a Klabin faz commodity, a Suzano, mas a gente vai falar especificamente da Klabin, né? Klabin é uma porcaria mesmo, Léo, ou não? Cara, não concordo com ele não, hein? E a Klabin é uma das empresas que o pessoal mais gosta de ver no canal, acredita? Cara, pra falar mal da Klabin, ou comprou ela muito no pico e agora tá puto da vida, mas mesmo assim nem era. Ou então trabalha na Suzano ou na Irani, né? Tá no concorrente. Tá no concorrente. Não, mas assim, sobre a Klabin. Ela concluiu esse ano, foi em Foi, pô, agosto, por agora, Puma o 2, Puma né? 2. Foi o maior investimento da história da Klabin. Ao todo, se eu não me engano, foram investidos 12 bilhões. Tipo, foi algo muito grande, somando os outros projetos que É estavam uma das adjacentes. máquinas mais modernas do mundo, né? Ela tem a patente de. É um novo tipo de papel que a produção gasta menos energia. Ou seja, ela vai se tornar mais eficiente. E o que que acontece? Durante esse período todo, ali de 2017 para frente, com esses grandes investimentos, a Klabin, ela estava uma empresa que com um nível de endividamento mais alto. Ela passou um período assim. Eu gosto muito de olhar para o nível de endividamento, daqui a pouco a gente fala das características das bolsas pagadoras de dividendos. E aí, quando eu olhava para a Klabin, esse ponto pegava para mim. Por quê? É risco e retorno, é risco e possibilidades, né? Vamos dizer assim. Ela estava fazendo um grande investimento. Se aquilo fosse bem feito, traria bons resultados, mas até então, né, tava ali e tinha que ter essa espera. E eu passei um momento que eu não estava investindo em Klabin ainda. Só que aí, com o tempo, o que aconteceu? Os resultados foram vindo, de fato, o que era prometido foi sendo construído, foi sendo entregue. A receita da Klabin nos últimos 10 anos, ela aumentou de 5 bi para 20 bi. Ou de 4,5 bi para 20 bi. Foi alguma coisa nesse sentido, se eu não estou confundindo o número de algumas empresas. Então cresceu muito. Então a empresa vem entregando esses resultados e aí entra um ponto que eu acho muito importante também. Eu falo direto sobre isso. Margem. Ela cresceu e a margem tá ali na casa de 20, 22, 25, 22% mais ou menos, margem líquida. Do dinheiro que entra, quanto que vira lucro. Se a gente quer empresas que pagam bons dividendos, tem que ser empresas lucrativas. Então, assim, e aí, isso pensando em números primeiro, né? Indicadores, eu vejo a Klabin entregando ótimos resultados e concretizando em resultado Sim. o que estava sendo feito. Então eu vejo como sim uma possibilidade. Na última vez a gente falou sobre ela valorizou, acho que valorizou uns 10, 15% daquela época para cá também, daquele Sim. dia. A KLBN 11, acho que foi de uns 19 para 22, alguma coisa assim. E aí ela tem também a própria estrutura dela. Ela tem uma flexibilidade na operação. Quando a economia aqui tá aquecida, e a commodity de celulose tá custo baixo, ela pode focar no mercado interno, vendendo papel mesmo, né? Fazendo produção de papel, papelão e tudo que ela faz e vendendo. Quando a economia está desacelerada e o preço da commodity se eleva para o mercado externo, ela foca também em vender mais dessa commodity, da celulose. Então ela tem essa flexibilidade. E, gente, na nossa vida, né, trazendo para o dia a dia nosso, quanto mais flexibilidade nós temos, é melhor, né, Luan? Para tudo. Verdade. Então, para a empresa, igual, a vida não fica muito mais fácil quando você tem mais de uma fonte de renda? Com certeza. Todo mundo tem que ter uma Não é? segunda fonte de renda, né? Então, para a empresa, se ela tem diversas maneiras de vender, fica melhor também. E isso que você falou é muito importante, né? Porque apenas 30% do resultado dela é proveniente da celulose.
Ó, 30%, eu tô aqui com o último resultado dela, do trimestre. 30% da celulose, 37% em embalagens. Então, quando você vai pegar lá um fardo de cerveja, você pega aquela embalagem, provavelmente é a Klabin que tá fazendo. 22% em papel cartão e 9% também em um outro tipo de papel que chama Containerboard, é só um outro tipo de papel. Então você vê, apenas 30% é celulose. Ela é uma empresa que ela consegue, e cada vez mais os produtos exigem, né? Papelão e papel. Então ela sai lá na frente, sai dispensando lá na frente. E o legal dela é que ela tem uma linha de produção, né? Então, ou seja, ela tem a celulose, ela consegue fazer a embalagem, ela consegue fazer uma linha de produção igual, semelhante à VEG. Aí o Pé na Estrada tá perguntando, e os dividendos? Certo. Aí é o que eu falo pra ele, você tem que pensar a longo prazo, né? Você tem que pensar a longo prazo, não pensar agora nos dividendos, porque tem Puma 2 que tá começando, aí já tá começando a produzir, Já começou. então já vai vir muita coisa boa da empresa, né? Olha, o Pé na Estrada, Pé na né? Estrada, tá sempre com a gente aqui. Ah, bacana. Eu entendo, a gente tem pressa mesmo, e o que eu julgo é o seguinte, se você vai avaliar e entende que tem outras empresas que no momento vão te dar retornos mais rápido e empresas que são boas também, né? Porque isso é muito importante, gente. Quando a gente comenta, qualquer um que fala que uma empresa é boa, não é que automaticamente a gente tá falando que as outras são ruins. Exatamente. A gente tá falando que essa é boa. E aí, o ponto com a Klabin é entender o balanço para ver se tem coerência de acordo com a análise de cada um. O que é coerência? Quando eu olho para o da Klabin, falei esse ponto da receita crescendo. Então, pô, a empresa está crescendo. A margem tá boa. E aí, ela investiu ao longo desses últimos anos praticamente 12 bi para suas plantas. Teve o primeiro o Puma 1, depois o Puma 2. E aí, olha, tá crescendo e o que ela está investindo está dando resultado. Esse valor, imagina se ela não estivesse investindo no crescimento dela, poderia ser já distribuído. Maravilha. Só que agora ela vai ter potencial de melhorar os resultados e entregar muito mais. E aí, sim, então existe essa expectativa que esses dividendos comecem a aumentar, principalmente a partir do ano que vem. Por quê? Porque agora ela vai beneficiar o acionista. Pelo menos é a expectativa. O dividendo dela não era nunca, nos últimos anos não foi tão baixo. A gente tá falando ali de uns 5, 6%. É que o pessoal tá muito mal acostumado, né? Tem empresa aí pagando muita coisa. Tem, pô. Então, só que tava nesse nível. Continua crescendo. Agora, o capex dela, né, vai reduzir. Ou seja, o investimento no crescimento, naquele crescimento que vai dar retorno. É o capex. Ela já vai diminuir com certeza pro ano que vem. Então, vai sobrar mais dinheiro. Que seria investimento, vai se transformar em lucro. Sim. Ou melhor, vai sobrar mais parte do lucro. E aí ela tende a distribuir para os seus acionistas. Então a expectativa é que agora comecem a vir uns dividendos mais gordinhos da Klabin também. Aí chegar